E aí, aqui, o nosso programa tem meia hora de papo, e aí depois lá na Rádio Cultura a gente coloca com as músicas. E aí lá na Tá bom. rádio tem uma hora, que aí a gente intercala, né, o papo com a música. A gente só está fazendo os ajustes aqui, pronto. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. A minha convidada de hoje acabou de lançar um álbum belíssimo, mas já é uma antiga conhecida do público. Ela é a Açucena, cantora e compositora maravilhosa que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao Mistura Cultural, Açucena. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Muito obrigado à Mistura Cultural. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora em carreira solo e poder falar do meu álbum, Lusco Fusco. O álbum de estreia, né? É muito doido, porque você já é uma artista que já foi reconhecida pelo seu trabalho anterior, né? Que teve aí um grande êxito e agora chega com o Lusco Fusco, também um álbum belíssimo. Como que é essa nova fase para você? Adriana, eu estou me sentindo, me desvirginando de novo. Então, eu acho que uma carreira solo, ela tem uma assinatura solo. E por você ser dona do ônus e o bônus de todas as escolhas, isso, a carga fica mais pesada e, ao mesmo tempo, você tem que ter a coragem de assumir os riscos de suas escolhas, claro. Em uma banda, eu vim das Bahias e a Cozinha Mineira, em uma banda você também tem uma intersecção de desejos, de criação, e ao mesmo tempo você também tem que renunciar a muita coisa para que as coisas, para que o coletivo aconteça. No caso de uma carreira solo, eu tenho que renunciar menos, o que é muito bom. Mas eu estou muito feliz, eu errei muito no processo do primeiro álbum. Ao mesmo tempo, eu acertei muito também. E a vida é isso, a vida são escolhas e erros e acertos. O importante é você aprender. E eu estou muito feliz com poder lançar o meu primeiro disco. Desde que a gente tinha banda, a gente já falava da carreira solo. E esse disco é a realização de um sonho mesmo. Estou muito feliz. Escuta, você fala aí dos seus erros, esses erros a gente não viu, tá? A gente não consegue ver, porque a gente só vê esses acertos. A gente só vê os acertos. Mas assim, mas agora eu fiquei curiosa, assim, o que você se sentiu, não que a gente considere erro, porque realmente eu nem acho que tenha erro, mas em quais momentos você se sentiu mais insegura, em termos de escolha de repertório, de composição, ou de gravação, ou algum momento, assim, que você falou, putz, aqui eu podia ter feito desse jeito? Eu acho importante essa conversa até para quem está começando, até para quem vai lançar o primeiro álbum. Uma coisa que é muito crucial antes de qualquer lançamento, como eu vinha de uma banda, tudo era muito dividido, né, na produção de um álbum. Não estou falando da construção de uma carreira. Que, além de tudo, quando você tem uma carreira, você tem que construir sua carreira e construir uma obra. Então, que é muito difícil. Carreira é uma coisa, obra é outra. A carreira é como você vai estabelecer sua equipe, como você vai organizar e construir uma equipe, essa coletividade que vai existir para que você possa lançar um álbum, um projeto. Então, por exemplo, eu tenho empresária, eu tenho uma assessoria de imprensa hoje, eu tenho quem cuida das minhas redes sociais, eu tenho uma série de pessoas que trabalham comigo para que as coisas aconteçam. Então, até você montar essa equipe do jeito que você quer, leva tempo. E ao passo que eu estava construindo minha equipe, eu estava construindo também o meu disco. Então, para quem tem essa paciência de poder construir a equipe primeiro ou construir a obra primeiro, porque dá para construir a obra primeiro. Então, eu lembro que eu tinha o repertório, mas não tinha gravado as canções. E eu já tinha um conceito formado. Eu teve um erro que eu cometi, que foi fazer a imagem antes do disco estar gravado. Então, não tinha necessidade. Hoje, eu teria todo o disco gravado antes de qualquer coisa. Toda a musicalidade. Eu não tive tempo, por exemplo, de regravar vozes. Era algo que eu queria. Eu já tinha show marcado para o lançamento do disco e não tive esse tempo de... claro que ficou tudo muito legal. Também existe um preciosismo da minha parte, mas o disco também se faz.
é importante que a gente entenda o tempo da obra. A obra já tinha demorado muito para que eu também tivesse preciosismo de ficar meses. Ai, quero gravar isso, quero regravar aquilo. Cada coisa no seu tempo também. Eu sou daquela pessoa de respeitar o que a obra diz. Então, Lusco Fusco tinha uma emergência. Sabe aquele filho que quer sair aos 8 meses, ou demorou demais, tem que sair logo? Então, tem essa questão da obra, de você respeitar o tempo da obra, mas também eu tive que respeitar o meu tempo de aprender a ser uma artista solo. E aprender a ser uma artista solo leva um tempo, naturalmente. Ninguém Sem nasceu sabendo, né? E eu estou muito feliz com os aprendizados que eu tive com a Cel, por exemplo, que me acompanhou também no primeiro processo da construção desse disco, o Pupilo, o Rafael Acerbi, que era das Bahias da Cozinha Mineira, e segue me acompanhando, um grande produtor musical. O Coletivo 82 construiu toda a imagem comigo. Na verdade, os erros foram bons acertos também, porque a gente acertou muito no processo. Então, você sabe que eu já ia te perguntar isso, né, dessa sua parceria com o Rafael, com o Pupilo, como é que foi essa conversa na hora de elaborar e como foi a presença da Cel também? Então, Adriana, assim que a gente termina a banda, eu ligo para a Cel, porque eu tinha entrevistado a Cel num projeto que a gente participou, a convite da Ana Butler, a BZ da música, e a gente entrevistava algumas pessoas, e uma delas era a Cel. E eu tinha estudado, né, a trajetória dela, e eu tinha lido que ela era coprodutora de todos os seus discos. E na entrevista eu falei, você vai produzir as Bahias da Cozinha Mineira um dia, ela me chama que eu produzo. E as Bahias acaba, e a primeira pessoa que eu lembro é ela, por toda a qualidade estética que a Cel traduz no trabalho dela. Enfim, ela é muito diferente de mim. Eu sou uma cantora muito expressiva, muito dramática. A Cel ela é mais minimalista, introvertida. Acho a Cel muito chique. E tem um lugar da música popular ali, entre a música índia popular, que eu me espelhava. Ela é de uma geração anterior à minha na música. Então, naturalmente, ela já é uma ancestral minha dessa bagagem cultural. A Tulipa, a Cel, a Karina Bura, a Ava Rocha, são mulheres que a gente já olha e já se espelha, com muito respeito e admiração, inclusive. Então, eu tive essa aproximação com ela e ela me recebeu muito bem. E sou muito grata à recepção dela, às dicas dela. Ela até tinha falado, acho que você está um pouco à frente das coisas, ter um pouco mais de calma. E aí eu ouvia, ora não, louca, né? Artista louca, querendo que as coisas aconteçam. Mas deu tudo muito certo. Eu tô muito feliz, o Rafa tá muito feliz também. E o Pupilo e o Rafa tiveram que dividir. Primeiro que o Pupilo é um artista, um dos maiores produtores culturais do país. Ele tá com a Marisa Monte, ocupadíssimo, tava com a Laide Costa, fazendo muita coisa. Então, e o Rafa já tinha feito comigo a estreia da minha carreira solo. O Rafa foi das Bahias, né? Era um dos fundamentos do grupo. E o primeiro disco que o Rafa produziu já foi indicado ao Grammy Latino. Então é um produtor de mão cheia, aquele mineiro com um acorde que tem sotaque, sabe? Gosta de harmonia, que legal, né? De uma produção muito, muito... Gosta de uma produção bem, bem trabalhada. Só que eu não sabia se o Rafa e eu ainda dava liga no sentido... Será que seria mais uma reedição das Bahias ou não? Aí eu convido o Rafa para ser o produtor musical, o diretor musical do meu primeiro show, que é o Rio e Também Posso Chorar, que eu faço em homenagem aos 50 anos de Fatal de Gal Costa. A Gal estava viva ainda quando eu começo essa homenagem. E eu começo minha carreira solo com esse show. E eu e o Rafa deu muito certo, porque ele não me olhava mais como uma parceira da banda, ele me olhava como uma Açucena. Então, todas as vezes que eu queria algo ou não queria, o Rafa me ouviu assim, com uma escuta muito ativa, o que foi muito providencial, tanto pela confiança quanto pela parceria de anos. Eu estudei com o Rafa na universidade. Desde 2011 a gente é parceiro de faculdade de música. Então, ter alguém de muita confiança foi muito importante. Assim, o Rafa foi decisivo para que o disco ficasse bonito, para que a gente achasse sonoridades muito contemporâneas e para que a gente buscasse esse som que o disco traz, desse colorido que é o Lusco Fusco, né? Então, eu estou feliz com essas escolhas, foram muito acertadas. Muito bom. E eu estou feliz. E você, assim, essa sua transição, né, das Bahias, 6 anos das Bahias, todo mundo acompanhando a carreira, tal, a gente tomou um susto quando aconteceu essa
né, essa decisão da carreira solo, e aí você parte para cantar Gal, né? E você falando agora de ancestrais, de cantoras do passado, tal. Por que que você escolheu a Gal? E como foi, né, contar com a obra da Gal nesse seu processo, te preparando para essa estreia? A Gal foi a cantora que me pariu como artista que eu sou hoje. Eu sempre tenho colocado essa frase, assim, porque eu estava seguindo carreira acadêmica na Universidade de São Paulo e a obra da Gal foi decisiva para eu voltar a compor e me debruçar sobre a música popular brasileira. A gente está falando de uma intérprete muito grande. Então, quando você entra na obra da Gal, uma coisa é você ouvir Gal Costa no cinema, na rádio, a outra coisa é você adentrar uma artista que tem obra dessa envergadura. E quando eu entro na obra de Gal, eu entro na obra da música popular brasileira, porque aí eu vou para Cartola, eu vou para Caymmi, aí eu vou para Maria Bethânia, para Elis Regina, para Caetano, para Gil, para Dona Ivone Lara, porque você está falando de uma intérprete que cantou o Brasil, e não só um Brasil de Carmen Miranda a Dalva de Oliveira, como o Brasil de Lulu Santos, ou Marina Lima, ou Tim Bernardes, então um Brasil muito contemporâneo também. Então a Gal é essa artista dessa envergadura, desse tamanho, de um Brasil profundo, e que sempre olhou com muita beleza para o que vem da raiz do povo do Brasil. Então, eu lembro que quando a gente acaba com a banda, eu retorno para a Bahia e retorno ao ouvir Gal Costa, eu volto para as minhas origens. E o ano era 2021, a gente estava começando a ter uma reabertura e aquela saída da pandemia minimamente, assim, e o Sesc aparece como uma possibilidade, o Sesc Pinheiros, com um show no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e Fatal foi o disco que foi o fundo de cena, eu diria que é mais que trilha sonora, foi a trilha e o cenário do meu período de transição de gênero. É um disco melancólico, é um disco ousado, é um disco com rasuras, com sujeiras estéticas, com microfonias, com tropeços, de muita coragem, é um disco de contracultura. Então, tudo aquilo me fez com que eu retornasse às minhas origens. Por isso que falar de ancestralidade na música é interessante, porque a Gal, ela foi uma artista transgressora. Quando eu lembro na faculdade, quando eu entrei na obra dela e eu vi a Gal, gente, isso é ditadura militar. Ela está com as pernas abertas, quase nua, com o violão entre as pernas. A mulher não podia tocar violão, a mulher tinha que aprender piano, socialmente falando. Óbvio que muitas mulheres tocavam, mas não como maioria. A gente está falando que é um instrumento majoritariamente masculino. E essa ousadia a Gal ela teve. As cantoras que poderiam aparecer nuas eram as vedetes, eram as cantoras que tinham um lugar de não recato, né, para uma sociedade super conservadora, moralista, cristã. E a Gal aparece de outro jeito, né, e cantando baixinho ainda, quando a impostação vocal era de cantora de rádio, que foi uma surpresa para Elis Regina ainda, que a Elis fala que a Gal muda a visão dela, que é uma cantora que já nasce moderna, né? Elis, ela se moderniza, não querendo aqui, entre os fãs de Elis e Gal, dizer quem é melhor uma do que a outra. Não tem isso para mim, inclusive. Elas são grandiosas e a gente está falando sobre história da arte, na real, né? Quando Sim. a gente olha essa... Então ela me impressiona, a Gal me impressiona muito pela sua modernidade, contemporaneidade. A gente não sabe nem dizer o quanto aquilo foi revolucionário para meninas, para LGBTs que ainda tinham um movimento super invisibilizado, escamoteado. Eu sei porque eu, como uma mulher trans, eu vi a Gal nos anos 2010 e fiquei chocada. Assim. E é curioso, porque era muito natural, né? Não era muito da essência dela. Não era muito apelativo. Doido, não. Cara, e até o final da vida, a Gal, quando ela subia no palco, parece que era uma coisa avassaladora. Você falar, não é possível que essa senhora, né? Porque agora no final ela já era uma senhora, Sim, afinal de contas. eu olhava para ela assim também, não é possível.
que é de uma coragem. Quando você olha para o disco Índia, a capa do Índia, a decisão de ter uma capa com uma vagina delineada pelo biquíni, na década de início de 70, a gente estava falando de 73. Muito doido. E não por um apelo, era por uma beleza estética que aquela capa foi escolhida. É bonito, e é assim que eu quero aparecer. Açucena, mas eu quero falar mais de você. Sabe por quê? Vambora. Porque assim, ó, sabe, cara, é muito legal aqui o Mistura Cultural. Eu acho que eu tenho a sorte de ter esse programa aqui, porque a gente traz grandes nomes da música brasileira, como você, que muitos passaram por aqui, não têm a noção da história que está construindo também, sabe? Porque isso que você está falando agora, provavelmente daqui uns 10, 20 anos, também vai ser importante para outros artistas que vão estar chegando. E eu queria saber o que você ouvia. Você falou da faculdade, né, de quando você era mais jovem, mas e quando você era criança? Quais eram, assim, as músicas que você ouvia, as primeiras memórias que você tem musical? Eu lembro que meu pai amava muito a Jovem Guarda, né? Isso, inclusive, me fez com que eu me tornasse uma cantora muito romântica. Além do cancioneiro popular, porque eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, então a gente tem uma tradição de um cancioneiro popular muito forte, das músicas regionais, Elomar Figueira Melo, Xangai. A gente tem essa coisa do cancioneiro baiano e da música baiana também, que chegava de Salvador. Mas, além disso, muito a Jovem Guarda. Só que o que eu lembro que o que me pegou muito foi a história da diva, né? Então, eu lembro que a Whitney Houston, quando eu era criança, que eu sou de 88, então ela começa a fazer sucesso no final de 80, assim, né? 90 é um absurdo, mas eu tinha, sei lá, uns 6 anos, foi um estrondo, eu ouvi aquela voz, assim. Então, de fato, do ponto de vista da cantora, a primeira grande voz que eu falei assim, eu quero ser cantora, por causa dela foi a Whitney Houston. E eu lembro que eu colocava o guarda-costas depois que eu fiquei mais velha para ficar ouvindo. É engraçado, né? Que eu sou muito da tradição da música popular brasileira e foi uma artista pop, extremamente pop da época que me influencia. E por isso eu vou para o cursinho de inglês, para o coral. E vou cantar. Praticamente não aprendi inglês, só queria cantar no coral. Ganhei uma bolsa de estudos para ser solista do coral infantil e depois do coral adulto. Mas a minha história com a música brasileira, depois da Whitney, eu acho que por essa questão de ter... essa questão de ter essa voz forte que a Whitney Houston tinha, eu tenho um espelhamento com a Elza. Então, a primeira grande cantora brasileira que eu olho e falo assim, uau, foi a Elza Soares. Inclusive, é uma gravação de Meu Guri, que ela tem, que é maravilhosa, uma gravação lenta, não é ela em samba, não, que é dramática, eu falo assim, nossa, isso tem na música brasileira. E eu sempre amei cantoras com vozes muito fortes. E depois a Amy Winehouse aparece na vida da nossa juventude, que é um estouro. Mas eu acho que da minha primeira infância tem essa coisa da Jovem Guarda, muito com Erasmo, Roberto e Vanderleia, aquela coisa da música romântica, do Caetano, principalmente as canções que dizem que o Caetano começa a fazer sucesso na década de 90, né? Quando eu digo sucesso popular, ele já era respeitado na classe artística, mas é com Sozinho, a canção de Peninha, que Caetano se torna muito popular. E eu lembro que essas canções foram muito importantes, assim, esse cancioneiro popular e esses pops da música brasileira. Gal era apenas uma voz que eu achava linda, maravilhosa, mas eu nunca tinha ido. Muito bom. Então, a minha memória afetiva vem desse lugar. Olha só, a gente separou uns trechinhos da sua passagem aqui na TV Cultura com as Bahia, e a gente vai mostrar para você agora, ainda quando você tinha a banda. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Eu acho que a arte tem esse movimento de trazer à tona
e talvez generalizar com mais velocidade certas discussões que são invisibilizadas. Esse termo já é bom a gente já começar a colocá-lo aqui na nossa conversa. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri do meu cabelo. Eu não gosto de transformar a minha experiência em doutrina. Então, eu acho que depende mesmo da pessoa, desde que tenha um respeito ao que o indivíduo pensa acerca de si mesmo. Eu, particularmente, eu não tenho muito problema, não, de falar acerca de meu passado, mas, enfim, eu acho que a beleza é o respeito mesmo. Eu sou rameira assumida, bem fiel à vida, risco o céu com a unha atrevida. Pessoas trans podem existir? Podem. Aonde? Dentro de 4 paredes, dentro das esquinas mal iluminadas, debaixo dos viadutos, dentro do cotidiano, à luz do meio-dia, não pode. A gente não canta rap, MPB, soul music, não. A gente é travesti. Hoje em dia. Olha que linda. Lembrava? Caramba, que legal! Que legal! Tá vendo como vocês estão construindo história? Olha que Nossa, umas importante. falas legais, né? Né? Falas Vocês escolheram os pontos importantíssimas. legais, assim. Nossa, e eu aí reparei uma coisa, que eu deixava o cabelo mesmo lá, né? Tipo Gal! eu gostei também, é uma fase, né? Interessante como a gente, na juventude, a gente às vezes tá pouco se fudendo, né? Pois é, Coisa, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. É, eu adorei. E assim, umas falas muito importantes, né? Essa última parte Sim. que você fala né, que o trans, ele só pode ficar nesses lugares aí escondido, né? Então, você acha que isso está mudando? Vendo você em festival, Jupi do Bairro Festival, tantas outras maravilhosas, ocupando os lugares, ainda falta muito, eu sei, mas, né, a gente já parece que já tem um caminho aberto aí, você não acha? Tem, muito. A mudança, claro, ela está muito aquém do que a gente quer. Muito. A realidade ela é muito crua. A gente está falando ainda de números que não mudaram. 90% da população trans ainda continua nas ruas, sendo empurradas para uma prostituição. Então, ou seja, a prostituição ela é compulsória, ela não é uma escolha. Acho que esse número pode mudar se a gente tiver um novo censo. Vai surgir um novo censo sobre a população trans por agora. Isso pode mudar. Eu acredito que esse número tenha o número de mulheres na prostituição compulsória tenha caído, até porque muitas empresas foram pressionadas, inclusive pelos movimentos artísticos. A gente tem uma deputada hoje, a Erika Hilton, a gente teve a Erika Malunguinho, que fiscalizam, que propõem, que encaram a lei de forma muito séria. Então, os caminhos estão abertos. Acho que o nosso movimento foi um movimento muito importante. Eu não sou uma cantora, enfim, que tem anos de carreira. Imagina, eu vou fazer, sei lá, 6, 7 anos de carreira, e eu fui num programa e a Bielo Pereira, uma das apresentadoras, falou o quanto eu fui importante na vida dela, na momento de transição, quando ela me viu na TV. Eu nem sabia, porque quando você sobe, quando você entra na TV, você só quer cantar, você só quer ser artista, e de repente a gente se torna, e por isso eu lembro que vocês colocaram o termo visibilidade, né? Visibilidade ou representatividade, o quanto esses termos eles não podem se perder conceitualmente. Claro que um termo, quando ele ganha um valor muito popular, ele vai se desgastando conceitualmente, é preciso que a gente encha ele de substância. O porquê que eu preciso estar na TV, o porquê que eu preciso estar numa propaganda, o porquê que eu preciso estar numa revista, porque não é só uma questão de aparecer, é uma questão de briga de narrativa, de disputa de narrativa, essa que é a questão. E qual a disputa que está em questão? A nossa existência, a possibilidade de pessoas trans não serem desnaturalizadas, não serem endemonizadas, porque por muito tempo a gente foi.
Então, as pessoas estão começando a reconhecer que nós produzimos linguagem. Estão começando a reconhecer que nós produzimos estética, obras de arte. Isso, óbvio, ainda é muito, mais ou menos, a gente não tem ainda corpos acadêmicos que tenham pessoas trans representando em todas as universidades, na academia, nas prefeituras. A gente teve, nos últimos anos, discussões assim que procuravam deslegitimar toda uma luta, o que chamam de ideologia de gênero, que é um absurdo, assim, como se a nossa luta desrespeitasse o outro. Não, eu cresci numa família tradicionalmente cisnormativa, heteronormativa, e nem por isso eu sou cisnormativa, ou eu sou uma pessoa cis. Eu cresci sendo criada como um menino, uma irmã, um papai e uma mamãe. Não tive nenhuma influência. Então, o que eu tive foi um sofrimento enorme que eu carregava dentro do meu peito por eu não conseguir traduzir em meio a tantas pressões de como eu teria que carregar a minha vida e me esconder e me tornar uma pessoa hipócrita pelo resto da vida. E eu decidi dizer não a essa dança. Então, o que eu quero dizer é que é muito importante que estejamos nos espaços. As coisas ainda estão muito aquém, mas é o que você disse, muitas coisas mudaram, ainda bem. A gente não tinha uma Erika Hilton no parlamento. Hoje a gente tem uma Erika Hilton, a gente tem figuras assim, muito importantes na TV, nas novelas, enfim, nas artes. A música, de fato, foi uma ponta de lança, eu acredito, muito, muito importante para essa discussão, e ainda continua. O que a gente precisa é continuar avançando, né? A gente, o que você falou da arte, né? Mas a gente quer também todos os outros segmentos, né? Porque na arte a gente sabe que a gente tem ainda esse acolhimento, mas a gente quer na medicina, a gente quer na advocacia, enfim, a gente quer em todos os lugares, né? E a gente vai conseguir. Para ser democrático, né? Sim! E escuta, aí você fez o show de estreia do Lusco Fusco no Rock the Mountain, né? No festival, foi isso? Isso, eu fiz um Pompeia aqui em São Paulo, e no Rio eu fiz um Rock the Mountain, que foi meu primeiro grande festival, que foi um line-up inteiro de mulheres. Eu fiquei muito encantada, primeiro pela oportunidade de cantar 2 vezes no mesmo festival. São 2 fins de semana, o mesmo line-up. Então, o primeiro foi muito legal, o segundo eu já estava mais descontraída, porque é lançamento, né? Lançamento Sim. é sempre uma loucura. Lusco Fusco é um presente, né, para mim, esse termo, esse conceito que representa uma fase de transição, a minha transição de carreira, uma explanação da transição de gênero, de uma transição afetiva, de uma transição de um Brasil que pretende entrar numa normalidade política, numa saída de uma pandemia, enfim, uma série de transições que eu quis trazer, e de cor, né? Porque quando você fala Lusco Fusco, é sobre amanhecer, é sobre anoitecer, é sobre crepúsculo. Então tem muita cor. E eu quis trazer as cores da minha verdade nesse disco, por isso que é um disco com uma variação de gêneros ali, gêneros musicais, né? E é um disco sobre cor. Muito bom. A gente vai soltar mais um videozinho aqui para você relembrar aí alguns momentos seus aqui na TV Cultura. A dica de hoje é o disco, o EP Tássia Reis, que é um disco maravilhoso. Ela é rapper e ela traz aquele quê de doce até... E o conteúdo não é tão doce assim. Vou ser a bicha da pele mais fina, com as minhas meninas vou me embriagar. Um sonho. Cantar com Gal. Muito legal! Olha... Que surpresa! E não cantei com Gal, vou cantar com ela em outro plano. Não, mas espera, tá? Fica aqui cantando pra gente. Deixa a Gal lá. Vai demorar muito, né? Por favor. Né? Canta muito Gal aqui, né? Isso, Mas aí agora você indicou lá a Tássia Reis, né? Que é uma grande rapper que a gente adora também. E hoje, quem você indicaria?
Olha, já pensei no Almério aqui, que tá vindo com um trabalho muito incrível. Assim, o Almério, ele tem me surpreendido muito. Um artista pernambucano da maior beleza, assim. Vai fazer um lançamento em breve. Já começou aí o Boy Magia a circular. Vi, inclusive, a música, ouvi a música, o clipe. Eu fiquei assim, que maravilha, que respiro, que ousadia, sabe? Não é mais do mesmo, assim, porque a gente tem esse perigo, às vezes, da cultura pop, quando eu digo pop, eu digo assim, da cultura de mercado, da gente ter que cair dentro dos mesmos lugares, sair da nossa inconformidade artística. E o Almério é um dos nomes que eu tenho amado, assim, amado ouvir, amado descobrir. E engraçado eu ter falado da Tássia, porque eu amo a Tássia até hoje. Ela tem uma voz melódica, ela tem um flow melódico, né? O flow que é quase aquele canto falado. E o dela é uma fala cantada, mas ela é uma cantora também, né? Então, aquele flow melódico explode. Acho que a Amanda Magalhães tem me deixado muito feliz, assim, porque a Amanda, além do frescor, ela é muito jovem, ela é uma grande produtora. Ela cresceu, né, com o pai dela, o William Magalhães, da banda Black Hill. Só que ela aprendeu, assim, demais. E aprendeu... A menina é uma gênia da produção, uma gênia das harmonias, do estúdio, assim, sabe controlar a máquina muito bem. E eu tive a oportunidade de gravar um single com a Amanda desse disco dela. E me surpreendeu. Eu estou muito feliz com ter uma grande produtora assim no Brasil surgindo, e já é uma experiente, sabe? Uma jovem experiente. E eu indicaria também ao Coral, que é uma artista também da mesma região que eu, de Jequié, hoje radicada em BH, que traz um canto muito particular, uma voz muito bonita, assim, diferente de tudo que eu já ouvi. Então eu deixaria esses 3 nomes aí: Amanda Magalhães, ao Coral, né? E Almério. Muito bom. Escuta, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, mas antes de encerrar, eu queria que você me falasse quais são os próximos passos agora de Lusco Fusco. E é isso. Quero agradecer você também pelo papo. Agradeço você também, Adriana, pelo convite. Que conversa bacana, assim. Estou muito feliz de estar aqui com você, com essas edições lindas, assim, que saudade. Ai, é tão bom conversar com você, é tão bom, sabia? É muito bom conversar com também. você. Agradeço. Ai, que delícia. Papo bom, né? Contigo também, imagina, você que é a causadora disso tudo. Nada, só tô ouvindo você me ensinar, eu tô aqui, assim, encantada com você, obrigada mesmo. Mas conte, eu que agradeço. conte. E a sua produção também, né, por essa edição linda, e dizer que, assim, eu quero muito fazer com que o meu disco seja ouvido. Eu lancei o meu disco na emergência de uma cantora independente, querendo se lançar no mundo e se mostrar no mundo também, né? Lusco Fusco, como eu te disse, é um disco que veio, quis aparecer, e eu tenho um desafio de fazer com que esse disco seja um disco de 2024. Então, quero muito falar dele em 2024, fazer sessions, os meus clipes. Então, sou uma cantora independente que está ralando muito para que as coisas aconteçam e trazer boas imagens, bons clipes, um bom show para vocês. Eu acho que o show ele é muito importante porque é um processo de evolução, né? Do disco. O show ele vai se azeitando, cada vez ficando melhor. Então, quem foi ao primeiro, vá ao 10º, vá ao 20º. Porque com certeza, ou sem dúvida, o show vai estar muito melhor. E, enfim, eu quero trabalhar muito no meu disco, na imagem dele, e fazer com que esse disco seja um disco de 2024. Muito bom. E aí, quando tiver novidades, volte, tá? Que a gente também tem essa eu vou dar ansiedade. Eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um furinho aqui. Oba. Um spoiler que eu quero trazer um deluxe dele. Algumas canções ficaram fora, então eu quero ainda fazer uns 2 lançamentos aí. Muito bom. Obrigada de novo. E quando tiver novidades, pode falar com a gente, que a gente tem o maior prazer de te receber aqui, tá? Vambora, Adriana. Um beijo enorme.
Obrigada, tá? Depois eu te mando o link de tudo. Brigadão. Muito obrigada, gente. Ótima edição aí pra vocês, viu? Beijo. Obrigada. Beijo, beijo, Tchau. beijo. Obrigada, Adriana. Beijo, Sage.